que você vende a empresa? De repente, para atingir o teu objetivo, precisa comprar outras empresas. Pegando o teu gancho aí, já fica uma super dica, cara. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa livre do caos. Meu nome é João. Fala, pessoal, aqui é Bruno de Oliveira. E eu sou Marcelo Germano, e a gente está aqui na continuação, né? A gente começou a fazer um podcast para falar sobre e-commerce, e no meio desse podcast, enfim, o Bruno de Oliveira, ele participou de um processo de M&A, na verdade não foi não, ele participou de vários processos de M&A ao longo da carreira, e para quem não sabe, M&A é merger, em inglês é merger and acquisition, em português é fusão e aquisição. Né? Ou quando você une tua empresa com outra empresa, ou você compra outra empresa, ou outra empresa compra a tua. Enfim, a gente vai explorar um pouco essa temática aqui. Então, a gente trouxe o Bruno Oliveira para falar sobre isso. Mas antes da gente apresentar 100% do Bruno, né? Vamos só relembrar uma notícia que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos 4 meses. Recentemente, a Nuvem Shop, plataforma de e-commerce com mais de 90 mil lojas, comprou a EdTech E-commerce na prática, que é uma comunidade escola, né, de e-commerce com mais de 40 mil alunos, e essa transação aconteceu através de alguns números que a gente vai falar ou não aqui dentro desse podcast. O Bruno vai trazer algumas coisas para a gente, e nosso convidado é o Bruno, né, um convidado muito especial, que já não é o primeiro podcast que grava com a gente, acho que é o terceiro podcast, né, Bruno, que está com a gente. Eu acho que é o segundo podcast, a gente gravou uma live. A gente fez uma live antes. Eu acho que a gente já deve ter feito umas 2 lives, né, Marcelo? E agora é o segundo podcast também. A gente fez 2 lives, a gente fez uma live no meu canal e outra live no teu canal. Isso, e agora aí a live que a gente fez no teu canal, você subiu no teu podcast. Como é o nome do teu podcast, Bruno? É NPcast, o podcast do e-commerce na prática. Isso. Então, ENP, e-commerce na prática, ENPcast. Então, a gente gravou uma live, essa live virou podcast, está lá no podcast do Bruno. Já recebi bastante feedback de gente que viu aquele podcast lá. Que legal. E aí depois a gente gravou um podcast para falar de e-commerce, enfim, e aí surgiu essa curiosidade, né? O Bruno passou por esse processo, e ele é um processo que ele envolve muitas coisas, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com um mentor meu, que foi o Michael Gerber, ele fala que a maioria dos donos de empresa não percebe qual é o verdadeiro produto. Olha que interessante, qual é o verdadeiro produto, né? E o Gerber, ele falava o seguinte, ele falava, você monta uma empresa, por exemplo, você monta uma empresa que vende bijuteria. E aí, o dono da empresa, ele acha que o produto dele é a bijuteria, mas ele não percebe que ele tem um segundo produto. E o segundo produto tem um outro cliente. E olha que interessante, quando eu vendo bijuteria, eu tenho um cliente que compra bijuteria. E talvez o cliente que compra bijuteria seja uma mulher de 35 a 45 anos, enfim, que tem um cargo de gerência, que ganha entre 20 e 30 mil reais por mês, sei lá, né? É a persona, o que a gente chama de persona, né? Para quem qual é o objetivo, quem é meu cliente ideal? Né? Mas o Gerber fala que a gente tem um outro cliente, né? E esse outro cliente, ele está procurando uma oportunidade de negócio. E ele procura uma oportunidade de negócio que seja, do ponto de vista dele, melhor que as outras, né? E é a pessoa que compra uma empresa, né? Então, nós temos 2 tipos de cliente. É o cliente que compra o nosso produto, né? E talvez, né, para alguns sim, para outros não, é o cliente que vai comprar a nossa empresa. E para ele comprar a nossa empresa, o nosso produto, que é a nossa empresa, tem que ser melhor que os outros. Ou a nossa oportunidade de negócio, porque quem compra uma empresa compra uma oportunidade de negócio, tem que ser uma oportunidade de negócio melhor que as outras, porque senão ele vai colocar o dinheiro dele em outra oportunidade de negócio, não no nosso. E o Bruno, ele deve ser um expert nisso, porque ele passou por vários. Ele já vendeu esse produto que é a empresa algumas vezes, ou seja, esse produto que é a empresa foi oportunidade de negócio para muitas pessoas que estavam interessadas mais de uma vez. Então, ele fez isso repetidamente, e eu acho que é muito legal trazer, porque a gente às vezes vê transações bilionárias que a gente olha e fala, nossa, isso está muito distante da minha realidade, né? E o Bruno, como dono de pequenas empresas,
né, pequena no tamanho, mas não no alcance e nos resultados, né, ele passou por algumas transações. Isso traz essa realidade de repente, opa, será que o meu negócio ele é uma oportunidade de negócio que outra pessoa se interessa? Traz para mais próximo da realidade de um pequeno e médio empresário. E aí, quando a gente fala disso, às vezes o empresário ele sabe como vender a bijuteria. Mas como que eu vendo a minha empresa? Ele sabe como deixar a bijuteria atraente. Mas como eu deixo a minha empresa atraente? Então, essas e outras questões que a gente quer resolver aqui no podcast, né? E, João, aproveitando, antes do Bruno começar a falar, né? Eu acredito que o comandante que está assistindo esse podcast aqui, ele tem algumas coisas que ele precisa fazer. Quais são as coisas que ele precisa fazer, João, antes da gente começar? Primeira coisa que ele tem que fazer, primeiro é regra, papel e caneta na mão, porque esse podcast vai ser uma aula. Segunda coisa, ele precisa dar like se ele estiver assistindo esse vídeo no YouTube, curtir o vídeo no YouTube, compartilhar e, principalmente, se ele estiver no Spotify, tira um print, posta esse print nos stories, marca @MarceloGermanoRG, @Empresa Autogerenciável, dá follow na gente no Spotify para nos ajudar com a nossa meta, ser o podcast de negócio mais ouvido do Brasil pelo Spotify. Então, essas são as metas, os objetivos que o comandante que está escutando a gente agora, ele precisa cumprir para desbloquear o restante desse podcast. Ou melhor, para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. O que você acha, Marcelo? Tem mais alguma coisa? Tem, João. Já que você falou em meta, eu não sabia, né? Eu descobri que no podcast você pode ativar o sininho. E aí, quando você ativa o sininho, você é avisado toda vez que sobe um podcast. Mas eu descobri uma outra coisa que eu também não sabia. Que no Spotify, você pode compartilhar o podcast. E se o podcast for muito compartilhado, no episódio fica um negócio verdinho e vai escrito assim, podcast muito compartilhado. Eu nem sabia que tinha isso. Mas aí, ao saber que tem isso, João, cara, eu tô com uma vontade de um dia ter um podcast que está entre os mais compartilhados. Aqui, ó, muito compartilhado. Eu estava ouvindo agora de manhã um Nerdcast sobre a história da Ucrânia e tá lá, muito compartilhado. Esse podcast foi muito compartilhado. Eu queria ter um podcast muito compartilhado. Não sei se vai ser esse, né? Eu espero que seja. Mas poderia. Mas poderia, né? Ser muito compartilhado. A galera vai dar uma força aí. A galera vai dar uma força pra gente. Ter bastante compartilhamento. Exatamente. Eu tô com vontade de ter um muito compartilhado. Até agora não tive nenhum, né? Mas enfim. Então, vamos fazer esse episódio aí, galera. Esse episódio vai ser a estreia do Marcelo Germano e do podcast muito compartilhado. Muito compartilhado. Bom demais, Bruno. Show de bola. Então, para que, né, fazer jus ao muito compartilhado, a gente tem aqui um convidado muito especial. Bruno, esse negócio de fusão e aquisição é só para gente grande? Como que é? Me explica esse negócio. Marcelo, antes do Bruno responder isso, vamos pedir para ele se apresentar, porque pode ter alguém que não escutou o último podcast com ele, e a gente falou um pouquinho dele, etc. E agora que você vendeu a empresa, Bruno, você está de férias, o que você está fazendo? Qual que é a tua função? O que aconteceu? Fala para a gente um pouquinho, se apresenta, por favor, para quem ainda não te conhece. Vamos lá, pessoal. Eu sou Bruno de Oliveira, né? Para quem não me conhece, eu sou fundador do E-Commerce na Prática. Nós construímos aí a maior escola de e-commerce do Brasil e, recentemente, o nosso maior marco foi ter vendido o E-Commerce na Prática para a Nuvem Shop, que é o quarto maior unicórnio da América Latina. Né? Nos juntamos aí ao grupo Nuvem Shop e partimos aí rumo a novos objetivos. Só que o E-Commerce na Prática, ele é meio que o último capítulo, um dos últimos capítulos, né? Um dos capítulos mais recentes da minha jornada. Eu sou empreendedor desde meados do ano 2000, né? Comecei no e-commerce quando era um matagal e não tinha praticamente nada. Comecei vendendo as peças do meu próprio computador para conseguir dinheiro, consegui aprender a vender, consegui conquistar algum volume. Em 2005, fundei a Cartucho Etc., empresa que foi a maior empresa de suprimentos para impressão do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. No finalzinho de 2012, fiz o meu primeiro M&A, que eu nem sabia que era um M&A, na verdade eu vendi a minha parte na Cartucho Etc. para um sócio e para um outro fornecedor que acabou entrando no negócio. Ali, hoje eu sei, né, que foi o meu primeiro M&A, mas na época nem se usava esse termo. Na verdade, se usava esse termo, mas ele não era um termo muito não era conhecido, falado, né? não era conhecido, não era
sei lá, muito na moda, né? As pessoas hoje, todo nem mundo um fala pouco. M&A, M&A, e é lógico, mesmo com um monte de gente falando M&A, tem um monte de dono de pequena empresa que nunca ouviu falar em M&A, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar. E naquela época, assim, não foi uma grande coisa, né? Hoje, assim, não tem mais nenhum tipo de confidencialidade. Eu vendi a minha parte por R$ 500 mil na época, que na época era uma grana razoável, 2000 mas e foi em 2012, né? Era uma 2012. graninha razoável e foi quando a gente chegou na conclusão de quanto valia, né? Valia um pouco mais, mas foi o que eu consegui negociar com os sócios para poder trilhar uma nova jornada. Eu acreditava que aquele segmento ali estava em declínio, em impressão, e por sinal eu estava correto. Realmente foi um ano que o segmento entrou em declínio e eu consegui fazer uma saída no negócio. Continuei ali Ó, ajudando aqui, eles aqui já vai um pelos anos comando, né? seguintes. Aqui já vai um comando, né? Às vezes, né, dependendo do negócio, você tem a hora certa de sair Sim, dele e sim. Na ainda maioria dos salvar casos tem, algum. Marcelo. É o que a gente chama de timing. Você tem um Né? time. Tem Tem negócios um que estão timing. indo bem, mas de repente pode, por mudanças tecnológicas ou Sim, comportamentais, aquele negócio deixar de fazer sentido. E aí tem empresários que ficam naquele negócio até morrer, porque deixou de fazer sim. sentido, e tem pessoas que saem na hora certa, enfim, né? É. O negócio lá ainda existe, né? Só que ele não é mais voltado para varejo, hoje em dia é um negócio voltado para B2B, aluguel de impressoras, aluguel de equipamentos para impressão, para governos, para prefeituras, empresas. Então é onde eles estão focando e eles estão lá até hoje, né? Mas, de fato, saí, continuei ajudando por algum tempo. Em 2015, fundei o e-commerce na prática e isso me trouxe até esse lugar que a gente está aqui hoje, né? Nos últimos 2 anos, na verdade, nos últimos 4 anos, tive a oportunidade de começar a investir em outras empresas como investidor, anjo e tal, e nos últimos 2 anos entrei em alguns conselhos, né, e participei aí de 6 M&As nos últimos 2 anos. Participei da venda de 6 empresas, das quais 3 eu era investidor, uma eu era o dono, que era o e-commerce na prática, né, o principal sócio, fundador, e nas outras 2 eu estava no conselho, então consegui participar ali com uma certa ajuda no conselho. E também nos últimos anos, né, a gente fez 3 aquisições dentro do e-commerce na prática. Então, o caminho inverso do M&A a gente também fez. A gente também fez aquisições do nosso lado, que acabaram também agregando valor ao nosso negócio. Caramba, Que que legal, legal, Bruno. que Pode ir lá, legal. Marcelo. Você ia fazer a pergunta, pode repetir para o Bruno. Você se lembra? Você me tesourou na hora que eu fiz a pergunta, né? Mas aqui no fluxo da conversa a gente faz outras perguntas aqui. Mas eu estava falando sobre, né? Qualquer empresa pode de repente ser vendida, ter alguém que tem interesse em comprar a empresa e exatamente como funciona, como se avalia isso, né? O que que um comprador, porque existem compradores, como que eu poderia dizer? Compradores profissionais, vamos dizer assim, não seria essa a palavra, né? Que são pessoas que vão comprar porque tem os tolos, né? Tem os compradores que são tolos e tem os profissionais. Por que que eu falo que tem os compradores tolos? Eu comprei uma vez uma empresa, tá? Eu comprei uma empresa. Então, muitas pequenas e médias empresas, quando você vai comprar ou alguém vai comprar, eu já vi isso acontecendo, enfim, eu conheço várias histórias disso, que não é um negócio tão profissionalizado, é um negócio mais, né, como eu disse, é um negócio um pouquinho mais tolo. Eu vou explicar o que significa isso, né? Você tem alguns sites onde você entra, sites que tem compra e venda de empresa, tipo imobiliária, é uma imobiliária de empresas, né? E aí você conversa lá com o corretor, ele te leva, te apresenta a empresa, ele te fala quanto que a empresa fatura, né? Qual é o negócio da empresa, você vai lá, conversa com o dono da empresa, e aí você compra a empresa, fica um mês, né, no negócio. Não sei se você já viu esses negócios assim, Já né? vi, já vi Fica isso aí. num Isso aí é mês, porque um modelo bem antigo. o cara tem que provar o faturamento, aí ele prova o faturamento naquele mês, ele sai da operação e você segue com a operação, né? Esse é um jeito de comprar pequenas e médias empresas que eu acho que é um jeito infantil e tolo, tá? Por quê? Né? Porque eu já vi muitas coisas acontecerem nesse processo. Então, por exemplo, eu comprei uma escola de educação infantil. Quando eu cheguei lá para comprar a escola de educação infantil, né, o cara me falou que tinha, minha mãe, enfim, ela é pedagoga, e aí eu comprei a escola para minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá, o cara falou lá que tinha um número de alunos, um faturamento X, e não sei o que, a gente comprou, entrou na operação.
Aí a gente entrou na operação, aí o primeiro mês teve o faturamento, ele não exatamente não provou o faturamento que ele falou que tinha, exatamente não provou o número de alunos que ele falou que tinha, mas enfim, né, fechamos o negócio. Depois de fechar o negócio, veio tanta bucha, o cara tinha comprado uma escola de outra pessoa, não tinha pago a pessoa que ele comprou a escola, Nossa. sabe? Então, essa é uma compra idiota, né? É uma compra onde você entra, você acredita no que a pessoa fala, e a única coisa que você faz é, deixa eu olhar se nesse mês ele vai manter o faturamento que ele disse que tinha. Tem um monte de gente que compra empresa assim, né? É no escuro, literalmente. Literalmente no escuro, né? Por Uhum. exemplo, eu já vi isso, tá? Já vi. O cara vai e vende uma empresa, né? Então, eu conheço um cara que vendeu uma empresa, e aí era uma empresa que vendia, sabe, EPIs, materiais de segurança, Sim, essas coisas, sim. né? Ele vendia EPI. Aí tinha um mesmo esquema, colocou lá num broker, o broker, um corretor, né, para falar a palavra em português, arrumou um comprador. O comprador foi lá e ele falou: ó, eu faturo tanto por mês. Faturo tanto por mês. Aí o cara topou, entrou no negócio, e aí durante aquele mês, o que a pessoa faz? Né? Liga para os amigos que tem empresa e fala, cara, eu Para preciso que você comprarem. faça compra da minha empresa. Aí ele dá o Precisa dinheiro para o amigo tá fazer compra, maquiando o faturamento, é o famoso maquiar, né, os isso, está números, maquiando o massagear faturamento. os números. Aí os amigos compram naquele mês um montão, ele prova o faturamento, recebe o dinheiro, sai da empresa, no outro mês aquele faturamento, cadê o faturamento? Ele não existe. Então, esse é um jeito idiota de se comprar uma empresa. Tem muitas pessoas que vendem a empresa assim, né? De uma maneira, que compram a empresa de uma maneira idiota. E tem pessoas que também vendem a empresa de uma maneira idiota. Eu tenho um amigo que ele tinha uma loja de calçados. E aí ele vendeu a loja de calçados. O cara ficou com ele, tinha que ficar esse um mês para provar o faturamento. Com 15 dias, o cara falou: cara, não precisa me provar o faturamento, tá tudo certo, é isso aí, beleza. Aí o que ele fez? Saiu do negócio. Saiu do negócio. Aí o que aconteceu? O cara que comprou foi lá, fez um monte de compra, não tinha transferido a empresa ainda para o nome dele. Fez um monte de compra, um monte de compra, um monte de compra no nome da empresa dele, no nome da empresa dele, e do dia para o outro fechou as portas, não pagou funcionário, não pagou nada, sumiu. E Que aí isso, o meu amigo que vendeu a empresa teve que arcar com todos esses negócios, porque no final do dia a tava tudo no empresa nome dele. estava no nome dele. E eu já ouvi várias histórias. Então, esse é o jeito amador, não é sobre o jeito amador de se fazer negócio que a gente vai falar, porque isso existe, tá? Isso Existe. existe. Inclusive, assim, o Marcelo, quando eu vendia cartucho, etc., para o meu sócio e para um fornecedor, lá foi no jeito amador, né? Foi nesse jeito amador, não foi, não teve esse processo que a gente faz hoje em dia, né? Então foi assim, cara, olha só, nossa empresa acho que vale R$ 1 milhão, eu tenho 50%, você quer entrar, beleza, eu quero 500 mil, é isso. E aí o sócio estava no negócio, conhecia, o fornecedor era o nosso principal fornecedor na época, ele queria já entrar no negócio, é isso, pagou, foi e deu tudo certo. No final das contas, eles perceberam que eles não sabiam operar o e-commerce. E eu tinha saído, tinha vendido a empresa. Então, eu continuei ajudando eles nos anos seguintes, aí, em prol de uma amizade que a gente tinha já de muitos anos, mas eles compraram a minha parte, mas perceberam que não tinham o know-how para poder fazer o negócio acontecer. Mas, enfim, tava lá, acabamos que conseguimos resolver. Mas esse modelo mais antigo, assim, vamos dizer, ele é muito comum, né? Só que o fato de ele ser comum também não significa que ele seja bem sucedido. A maioria isso aí acontece muito em passagem de ponto também, né? A gente está no nosso bairro aí caminhando, aí tem lá uma loja que a gente conhece, tem uma placa lá, passa o ponto, né? E aí, logo depois, você volta lá, está lá sob nova direção, mesma loja, ou seja, o cara passou o ponto com empresa, com estoque, com tudo que tinha ali dentro, e um novo dono está lá tentando fazer o negócio, você não sabe se eles fizeram um contrato, se não fizeram, se teve um embasamento jurídico, se comprovou faturamento. Então, isso acontecia muito lá atrás, principalmente envolvendo negócios físicos, né? Agora, hoje, grande parte do mundo do M&A envolve negócios digitais. Não, mas mesmo os negócios físicos, tem muito M&A para negócios físicos, né? Porque o que acaba acontecendo é que o mundo entra num processo de consolidação. Eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Bruno, antes de você falar dos processos, deixa eu colocar todos os comandantes que estão ouvindo a gente na mesma página. Por que tem tanto M&A
E por que tem transações milionárias acontecendo da noite para o dia, né? Tanto em questões de investimento em empresa, tanto em questões de compra da empresa. Porque talvez para mim isso é óbvio, talvez para você isso é óbvio, mas talvez para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não seja tão óbvio, né? Porque para quem está assistindo a gente pode parecer irracional esses movimentos. Por que surgem os unicórnios, né? Por que acontece isso? Então, para quem é o empresário comum, que é o que a gente lida, o empresário do dia a dia, talvez essa coisa não seja tão próximo da realidade, ou ele não entende a dinâmica. Então, eu só vou colocar todo mundo na mesma página e depois você vai contar um pouquinho sobre os processos que você passou, como foi a preparação, o que aconteceu, quais foram as dúvidas, né? Como que é o coração nessa hora, beleza? Então, ó, gente, para quem está ouvindo a gente, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: tem alguma coisa acontecendo no mundo, tá? Tem alguma coisa acontecendo no mundo que muitas pessoas não se dão conta. E por incrível que pareça, né, eu sempre falo assim, ó, para existir um negócio, tá, tem que existir uma dor ou uma necessidade. As pessoas têm dores e as pessoas têm necessidades. E o fato de as pessoas terem dores ou necessidades, surge a oportunidade de um negócio. Simples assim. Então, se as pessoas ficam doentes, vão surgir várias oportunidades de negócio. Remédio, hospital e uma série de coisas. As pessoas querem se divertir, surgem várias oportunidades de negócio, né? Restaurantes, hotéis de luxo, parques de diversão, enfim, né? Todos os negócios são criados em cima de dores ou necessidades que pessoas ou empresas possuem. Onde tem uma dor, uma necessidade, existe uma oportunidade de negócio. E o mundo hoje, por incrível que pareça, tem uma dor que é contraintuitiva. E é uma dor gigantesca. É uma dor gigantesca. E que dor é essa? É que tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro líquido. Dinheiro líquido. O que é dinheiro líquido? Disponível, dinheiro parado. Muito dinheiro líquido disponível parado. Tá? Aí você fala, como assim isso é uma dor? Olha só, uma pessoa que tem 100 mil reais, agora é uma leitura minha, tá? Uma pessoa que tem 100 mil reais, ela deixa ou o dinheiro parado na conta corrente, eu já fiz isso várias vezes, ou ela vai aplicar esse dinheiro numa poupança, num CDB, vai aplicar esse dinheiro. Essa pessoa que tem 100 mil reais, ela não dorme falando assim, meu Deus, eu tenho 100 mil reais, esse dinheiro está rendendo muito pouco, está rendendo poupança, está rodando CDB. Ele não perde a noite de sono por conta disso. Ele não perde a noite de sono por conta disso. Só que ele não sabe que é o seguinte, 100 mil reais hoje, aplicado na poupança ou mesmo no CDB, dependendo da inflação que você tem, daqui a um ano, em poder de compra, ele vai valer menos que 100 mil reais. O dinheiro perde valor ao longo do tempo, porque as aplicações, né, até num cenário recente, com inflação baixa e juros baixos, né, num cenário recente, o rendimento do dinheiro era negativo. Ou seja, 100 mil hoje vai valer 98 mil reais. Mas o cara que tem 100 mil reais, ele não vai dormir e acorda de madrugada pensando assim, nossa, meu dinheiro vai valer menos daqui a um ano. Agora, o cara que tem 100 milhões de reais, para ele é uma dor de cabeça. Ele fala, cara, eu construí tudo isso, tem esses 100 milhões de reais na conta, e se eu não fizer nada, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo patrimônio. Então, isso é uma dor gigantesca para quem tem muito dinheiro, né? E o que eu queria falar? Por incrível que pareça, tem muita gente com muito dinheiro, famílias com dinheiro, empresas com dinheiro sobrando, tem muita gente, tem muito dinheiro no mundo. E o que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro não tem um destino. Quais são as opções que esse dinheiro tem? Comprar títulos do governo, ou títulos do governo americano, ou títulos do governo brasileiro, ou títulos de alguma maneira. Como esses títulos, eles não rendem, na verdade, mesmo comprando e você tendo um rendimento nominal, o rendimento real é negativo, as pessoas que detêm muito dinheiro têm uma dor. E aí, quando tem uma dor, surge o quê? Um empreendedor que resolve o problema. Então, o empreendedor vai resolver esse problema. Então, aparece um empreendedor e ele fala assim, cara, eu vou resolver o teu problema. O que ele faz? Monta um fundo de investimento. E ele chega para esse cara que tem muito dinheiro, ou para essas pessoas que têm muito dinheiro, e fala, olha só, teu dinheiro está rendendo muito pouco.
E se você vir comigo, se você colocar o teu dinheiro comigo, eu vou pegar esse dinheiro, vou juntar num fundo com o dinheiro de outras pessoas, e eu tenho uma tese que eu vou investir em algumas empresas e num período que vai de 1 a 7 anos, mais ou menos isso, de 5 a 7 anos, cada fundo tem uma teoria, ele vai te render muito mais do que você deixando teu dinheiro no governo. O cara que tem muito dinheiro falou, opa, apareceu alguém que vai resolver meu problema. Só que é o seguinte, para esse cara colocar o dinheiro na mão desse empreendedor que cria o fundo, uma coisa é importante. Qual coisa que é importante? A reputação. Cara, eu tenho que acreditar. Esse cara tem que ter uma reputação muito boa, porque senão eu não confio de colocar meu dinheiro na mão dele, né? Porque se eu colocar o meu dinheiro na mão dele e fizer uma besteira, eu vou perder dinheiro ao invés de ganhar mais dinheiro. Então esse cara tem que ter uma reputação. Esse cara do fundo, que é o empreendedor, ele tem que, no longo prazo, garantir que a estratégia dele funcione. E para isso, ele é uma pessoa exigente. Ele entende de negócios, ele entende que negócio é um risco, ele entende que empresas podem ter problemas, ele entende que quando se compra uma empresa pode ter um monte de coisa escondida debaixo do tapete que vão ser surpresas desagradáveis, e ele não quer ter essas surpresas desagradáveis, porque surpresas desagradáveis vai fazer ele perder dinheiro. Porque quando ele descobre, o buraco é grande e ele perde dinheiro. Então ele tem o quê? Que ser muito precavido. Ele não investe em qualquer empresa e ele não faz as coisas de maneira amadora. Então quando ele vai investir numa empresa, ele faz um tremendo raio-x daquela empresa, faz uma devassa gigantesca naquela empresa para entender se tudo aquilo que a pessoa está falando é verdade, né? E ele também vai entender se essa empresa tem uma oportunidade de no futuro crescer bastante e dar bastante lucratividade e que gere bastante caixa. Então, eles vão investir o dinheiro nas empresas. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, existe uma dor, muito dinheiro, as pessoas que têm muito dinheiro, elas querem mais rentabilidade, o fundo vem e fala, vou te dar mais responsabilidade, junta o dinheiro de muitas pessoas e vai comprar empresas. Mas aí esses caras são profissionais, eles não são amadores. Na hora que ele for comprar empresa, ele tem que ter certeza que esse é um bom negócio, ele sabe que tem risco, que ele pode perder dinheiro, mas quando ele vai comprar uma empresa, ele analisa muito bem a empresa, ele não fica só um mês na empresa para falar, me comprova o faturamento, né? O trabalho é um pouquinho mais profissional, tá? E aí acontecem as grandes fusões, as grandes aquisições, o cara não compra uma empresa só porque está na moda, ele compra porque ele acredita que no futuro essa empresa vai dar muito mais retorno, né? Por quê? Porque o dinheiro precisa de um ativo que dê rendimento. O que dá rendimento? O que gera rendimento? Empresas. Governo gera rendimento? Não, o governo não gera rendimento. O governo pega dinheiro emprestado por um valor para poder pagar as contas, né? Empresa não, empresa ela produz, ela transforma 1 em 3, ela transforma 1 em 5, ela transforma 1 em 10, né? Porque isso é o que uma empresa faz, transforma uma coisa em coisas maiores. O cara investe no negócio, produz, vende, gera lucro, e aí o dinheiro vai para a empresa. Por isso que tem todo esse movimento de dinheiro acontecendo no mundo inteiro, e tem muito dinheiro, né? É isso aí, Bruno, mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, Marcelo. Minha visão é um pouquinho diferente, principalmente quando a gente fala de M&A, porque quando a gente fala em captação de investimento para crescimento, aí sim, né, a gente tem os fundos como o grande protagonista, né, disso, fazendo os aportes necessários. Mas quando a gente chega no final da jornada e vende a empresa, geralmente a gente vende a empresa para uma outra empresa e não necessariamente um fundo. Né? Tem pouquíssimos casos onde fundos investem em empresas para poder fazer delas maiores, mais lucrativas. Os fundos eles estão mais focados em crescimento. Né? Eles querem entrar em um determinado ponto e sair em um segundo ponto e fazer com que a diferença entre a saída e a entrada ela seja muito lucrativa, ele consiga ter uma valorização nesse sentido. O que eu aprendi, Marcelo, assim, que o que faz as empresas comprarem outros tem um pouco a ver do que você falou em relação às dores. Né? É muito parecido com o que a gente consegue vender o nosso produto para um cliente. Tá? Quando você vende uma empresa, você está tentando, você na verdade está ajudando uma outra empresa a resolver um problema que ela tem ou ajudar ela a ganhar mais velocidade. Geralmente, a maioria dos M&As surgem para isso.
né? Cara, eu tenho um problema, não consigo resolver esse problema, putz, aquela empresa lá tem a solução para o meu problema. Eu acho que eu vou conversar com eles e vou ver se a gente consegue fazer uma parceria, se a gente consegue fazer uma aquisição dessa empresa e por aí vai. Por outro lado, pode ser que você esteja crescendo, mas você esteja crescendo menos do que você gostaria, né? Só que se você tivesse junto de você aquela outra empresa, que pode até ser um concorrente seu, se vocês estivessem juntos, vocês cresceriam muito mais. Então, isso também motiva um M&A. A maioria dos casos, cara, são esses dois fatores aí, né? Você compra para resolver um problema ou você compra para ganhar um benefício, ou seja, conquistar uma aceleração aí. Ô, Bruno, Oi, fala, João. por que você vende a empresa, né? Porque alguns leigos, eles, e eu até então pensava assim, mas se a empresa tá boa, se alguém está comprando porque ela vai dar lucro no futuro, por que você vende a empresa? Porque você fala, não, nossa, meu negócio tá bom, mas eu vou vender. Qual que é o motivo de vender uma empresa? Boa pergunta. Na verdade, assim, todas as empresas que a gente cria, elas têm três possíveis destinos, né, no futuro. A empresa pode falir, a empresa pode ser herdada ou a empresa pode ser vendida. Assim, eu tenho um filho de 1 ano e meio, eu não consigo imaginar o meu filho no e-commerce na prática daqui a 20 anos. Não consigo. E, assim, não consigo imaginar a minha empresa sendo herdada pelo meu filho, né? Só que, por outro lado, eu tenho um negócio lucrativo, cara, é um negócio que eu gosto de fazer, e digamos, João, assim, eu vou falar números hipotéticos, tá? Digamos que esse negócio, ele me gere R$1 milhão de lucro líquido por ano. É o dinheiro que eu coloco no meu bolso. Só que, eventualmente, eu preciso reinvestir no negócio, né? Ou seja, eu vou lá, cara, vou tirar R$1 milhão agora, mas, cara, essa empresa está precisando fazer um evento, essa empresa está precisando investir em uma equipe de tecnologia, cara, quer saber? Eu vou tirar só 500 mil e eu vou deixar 500 mil no caixa para a gente poder fazer investimento. Então, ou seja, ao longo do tempo, você vai captando um valor de tudo isso que você está construindo. Só que a maior parte do valor que está sendo captado, ela não vem para o bolso do empreendedor. Ela fica no negócio, né, como ativo para que o negócio reinvista os lucros e continue crescendo. Então, por que você vende uma empresa? Você vende uma empresa quando surge uma oportunidade de você antecipar vários anos de lucro. Então, digamos, João, que chega alguém e fala, cara, João, cara, esse teu negócio é muito legal, a gente está precisando de uma solução parecida e, cara, eu acho que eu vou pagar R$30 milhões no teu negócio hoje. Você está interessado em conversar sobre isso? Vamos conversar? Ou seja, você vai colocar na balança, cara, eu estou tirando aqui 500 mil, 1 milhão por ano, porra, tem alguém me oferecendo 30 de uma vez só. Putz, vale a pena conversar, entendeu? Então, assim... Aí você olha e fala, vou ficar 30 anos para chegar nesse número. É isso, vai demorar 30 anos para eu poder... Marcelo, assim, se der tudo certo, se eu não quebrar... Em 30 anos, eu vou conseguir capturar esse valor. Agora, imagina se eu tivesse esses recursos agora, o que eu poderia fazer? Se eu pudesse... Eu poderia, sei lá, eu poderia curtir a vida, porque eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia, eu poderia, sei lá, daqui a um tempo não trabalhar mais, se essa fosse a minha vontade, né? Eu poderia investir esse dinheiro, eu poderia criar outros negócios, eu poderia ajudar pessoas que eu ainda não conseguia ajudar. Então, são essas coisas que o empreendedor coloca na balança na hora de vender a empresa. Eu gosto muito da definição do Flávio Augusto, que ele fala que quando a gente vende uma empresa, a gente está antecipando o futuro, né? Você antecipa a geração de caixa do futuro, é isso? Exatamente. Isso e do mesmo jeito que quem compra está comprando o futuro, está comprando esse futuro projetado da empresa, quem está vendendo, ele vende todo esse tempo até chegar lá para trazer a valor presente, trazer no momento atual para poder curtir e fazer o que você fez. Eu acho muito legal trazer essa tradução do porquê que as pessoas vendem a empresa, porque você trouxe um negócio bem legal lá no início da conversa, falou, estou passando na frente de uma loja na esquina, ela passa o ponto. Será que isso é vender uma empresa? Não é esse tipo de venda de empresa. Isso é se livrar de uma empresa. Exatamente, não é desse tipo de venda de empresa que a gente está falando. Quando a gente está falando de M&A, Merger and Acquisitions, fusões e aquisições, é muito mais a questão da projeção do futuro, de antecipar tudo que eu posso gerar com aquela empresa para o dia atual, e essa é uma das melhores respostas. Muito obrigado pela resposta, Bruno. Mas vai lá, Marcelo, você queria perguntar? A gente está falando de um bom produto para ser vendido, né? Eu tenho
mentor, enfim, mentor no sentido de eu sigo essa pessoa, não é meu mentor contratado, eu não pago nada para ela por isso, mas vou fazer um curso com essa pessoa uma vez, que é o Tony Robbins, e ele fala uma coisa interessante, ele falou, ó, enquanto a gente tem uma empresa, tanto o Tony Robbins quanto o Keith Cunningham, fiz curso com os dois, eles falam isso, né? Aliás, eles são parceiros, eles falam isso, ele fala assim, ó, quando a gente tem uma empresa, a gente vai ter um estilo de vida. A empresa proporciona para a gente ter um estilo de vida, ter o tipo de carro que a gente tem, frequentar os lugares que a gente frequenta, fazer as viagens que a gente faz, tá? Vai ter um estilo de vida legal. Você só fica rico de verdade, na maioria das vezes, né, quando você vende a empresa. Justamente por causa disso, porque eu trago muito valor futuro para o presente. E isso me traz tranquilidade. E com experiência, com bagagem, esse dinheiro serve para, primeiro, garantir uma independência financeira. Vou falar o que significa independência financeira sobre a minha ótica, tá? Significa o seguinte, cara, se eu não trabalhar mais, o dinheiro que eu tenho, aplicado em diversas fontes, me dando previsibilidade, eu consigo viver para o resto da minha vida. Isso, para mim, é independência financeira, tá? Sim. Então, muitas vezes você vende a empresa, vender a empresa te garante uma independência financeira e ainda te dá tempo, tranquilidade e perspectiva para você fazer outras coisas. Quer dizer que você vai se aposentar e não vai fazer mais nada da vida. E talvez muitas vezes o dono da empresa pensa, mas se eu vender minha empresa, o que eu vou fazer? Nossa, tem muita coisa para um dono de empresa, para alguém que tenha capital, tranquilidade e tempo disponível fazer. Mas isso é assunto para um outro podcast. Né? Isso é um assunto para outro podcast. Legal. Então, Bruno, conta aí, né? Então você fez essa transação, fez essa jornada. Me fala um pouco antes de falar sobre o processo. Como foi esse processo? Você foi procurar uma pessoa para comprar a tua empresa? Alguém veio te procurar? Por que alguém vai procurar alguém? Como funciona essa abordagem? Se você quer vender, como que você aborda um comprador? Se um comprador quer te comprar, né? Porque você tem essas duas situações, né? Tem um cara que vem te procurar e tem, às vezes, você que vai procurar alguém. Né? Como que foi esse processo no caso do e-commerce na prática? No e-commerce na prática, o processo que a gente teve foi, assim, acho que disparado o processo mais complexo que eu participei, né, de todos esses. Isso por conta do momento que a gente estava vivendo, que era um momento de e-commerce no alto, né, e-commerce no topo das paradas, e por conta também do que a gente construiu, de fato, né? Desde 2018, que eu já tinha ideia de vender empresa, né? Só que eu não imaginava que eu ia conseguir vender agora, eu imaginava... O meu plano era vender, Marcelo, em 2024, 2025, esse era o meu plano, né? Construir um negócio para em 2024, 2025, cara, vender. Né? E a primeira coisa que você precisa pensar quando você tem essa ideia é, vou vender para quem? Né? Você precisa pensar nisso, né? Porque não vai cair do céu um comprador. Tá? É muito diferente você vender uma empresa porque o mercado quer e precisa desse negócio e você vende uma empresa porque você quer se livrar dela. Um negócio que você quer se livrar, geralmente, ele não tem valor, né? Pelo menos não tem o valor que você gostaria que tivesse. Agora, quando as pessoas querem esse negócio de qualquer jeito, esse negócio passa a ter muito mais valor. Você consegue forçar um valuation muito mais alto e muito mais alinhado com a tua expectativa, né? Então, o primeiro passo é esse, né, cara? Eu estou construindo um negócio para resolver esse tipo de problema para as pessoas. Essa minha solução, ela pode ser útil para qual empresa? Qual empresa pode me comprar? Pô, X pode me comprar, Y pode me comprar, Z pode me comprar. Se pode, por que essa empresa compraria você? Né? Então, você começa a fazer esse tipo de reflexão. É uma reflexão realmente do empreendedor, ele precisa mapear isso, e ele vai direcionar a visão do negócio dele para isso. Foi isso que eu fiz, Marcelo. Eu falei, cara, essas empresas podem me comprar. O que eles precisam? Eles precisam, cara, educar os clientes deles. Eles têm lá uma porrada de lojista, a maioria desses lojistas não vende, e eles têm o desafio de ter cada vez mais lojistas. Só que o custo de aquisição de cliente hoje é muito alto. E eu tenho muitos clientes e também sei fazer com que os clientes vendam. Então, ou seja, o que eles querem, eu tenho. Então, eu vou fazer com que o meu negócio seja cada vez mais sólido nesse tipo de coisa. E aí, você vai direcionar o teu negócio nesse sentido, Marcelo.
Desde 2018, quando a gente decidiu focar no pequeno empreendedor, ou seja, falar com o iniciante no e-commerce, muita gente me questionou sobre por que a gente estava focado nesse nicho, ao invés de ensinar o cara que já vendia a vender muito. Fala, Bruno, cara, eu não acho que você está conduzindo o e-commerce na prática para o lugar certo. Eu ouvi isso uma vez, numa reunião. Tem muito e-commerce que está vendendo ali na casa de 100, 200 mil, não sabe passar disso, e gostaria de chegar nos milhões. Por que você não ensina esses caras a chegar nos milhões, ao invés de ficar focando no cara que está começando, que vai te pagar aí 700, R$ 1.000 num curso, enquanto esse outro cara poderia pagar 20 mil numa mentoria, 10 mil numa mentoria, 15 mil. Eu falo, cara, porque o foco do meu negócio não é o curto prazo. Se eu fizer a mentoria para quem já está vendendo, eu vou conseguir faturar mais agora, mas eu não vou construir o negócio que eu quero construir. Né? Não está alinhado com o meu objetivo de longo prazo. Eu prefiro ter 40 mil clientes por ano, novos, que estão começando, do que ter 100 clientes, 200 clientes numa mentoria que não vão me levar onde eu quero. Né? Então, essa era uma premissa que pouca gente conseguia entender, mas foi o que a gente fez. E aí, Marcelo, com o passar do tempo, a gente foi, cara, construindo marca, né? Eu fui tirando a minha imagem aos poucos, né? Aos poucos você deixava de ouvir falar no Bruno. É o que a gente está fazendo hoje. O que a gente está fazendo aos hoje. Aos poucos você deixava de ouvir falar no Bruno, você deixava de ver o Bruno. Do nada você ia lá no canal do e-commerce na prática no YouTube, que antes o logo do YouTube era a foto do Bruno, o logo do Instagram era a foto do Bruno, o logo do Facebook era a foto do Bruno. Do nada tinha lá o logo do e-commerce na prática. Caraca, será que o Bruno não está mais no e-commerce na prática? Aí você olhava a capa do YouTube e não estava mais o Bruno. Aí você ia ver o vídeo do dia, o vídeo não era mais do Bruno. E aos poucos o Bruno foi saindo, né? Eu fui saindo ali. A gente foi substituindo a marca pessoal pela marca empresarial do e-commerce na prática. Fomos fazendo uma construção de marca. E, em paralelo a essa construção de marca, a gente foi construindo ativos que fossem sustentáveis a longo prazo, né? Investindo mais em recorrência, investindo mais em coisas que pudessem se sustentar a longo prazo e investindo cada vez mais em estratégias de pico, né? Como lançamentos, cada vez menos, na verdade, em estratégias de pico, querendo mais perenidade do que aquela montanha-russa que costuma ter quando a gente trabalha muito com lançamento. Com lançamento, os picos e vales, faz um lançamento, dá um pico, depois do lançamento vem uma ressaca brava, né? E dá um vale de isso aí a gente entendeu que era um problema, tá? A gente entendeu que isso era um problema na hora da gente fazer um valuation e entender os números da empresa. Cara, era uma coisa difícil de se explicar por que alguém em sã consciência fazia isso. Mas, enfim, não que seja errado, mas se você está querendo pensar no M&A, isso acaba sendo difícil de você justificar, né, para o outro lado que está querendo, que está interessado em você. E aí fizemos isso aí desde 2018, né? Em 2020, com a pandemia, a gente, cara, precisou investir em coisas diferentes, precisamos reinventar o negócio. E, felizmente, conseguimos ter muito resultado, crescemos muito. Né, o e-commerce todo cresceu demais e a gente investiu muito em marca, né, fizemos muito PR, muita assessoria de imprensa, aparecemos nas mídias, fomos para a Globo, fomos para Pequenas Empresas, Grandes Negócios, fomos para Exame, fomos para Infomoney, fomos para, cara, tudo quanto é lugar. Só para não passar batido, né? Aí, quando você fala PR, né, nem todo mundo conhece o termo PR, sim, né? Que a tradução de PR é relações públicas. Sim, né? Então, relações públicas. Que é aquela assessoria de imprensa de antigamente. O mercado deu uma repaginada nela para ela ficar mais moderna e virou PR hoje em dia. Virou um nome bonito. É a desculpa para a agência cobrar mais caro pela assessoria de imprensa. Mas, e aí, o trabalho da assessoria de imprensa, só para quem não sabe, né? Via de regra, a assessoria de imprensa são pessoas que escrevem matérias sobre um tema e eles têm contatos com os editoriais de televisão, de jornal, de revista, de rádio, e eles chegam para essas pessoas porque um rádio, uma televisão, um jornal, ele precisa de matérias boas, porque é isso que eles vendem, e nem sempre eles têm um conteúdo bom, né, ou um personagem bom para publicar uma matéria boa. Então, esses jornais, televisão, revista, o que eles fazem? Eles mantêm na rede de relacionamento deles alguns, né, assessores de imprensa, que via de regra também são jornalistas, que falam para ele: ei, eu precisava de uma matéria para falar sobre
empresas em dificuldades. Eu precisava de alguém para falar sobre e-commerce. Aí esse jornalista, que é o assessor de imprensa, fala, opa, para falar sobre e-commerce eu tenho o Bruno. Então vamos jogar uma matéria do Bruno. É por aí mesmo. É basicamente isso, né? Que funciona de uma maneira bem simples, é um pouco mais que isso. Para quem não conhece, já dá para ter um cheiro do que é, né? Não, tua explicação deu para entender bem, assim. É como se os veículos eles não têm tempo, né, de encontrar as boas histórias, então eles pegam as histórias dos assessores de imprensa. Então é por aí. Então a gente apareceu muito, né? O e-commerce na prática ficou muito visível, e a gente recebeu uma primeira abordagem do nada em setembro de 2020, né, para conversar sobre parceria, sobre futuro e tal. E ali eu senti que ia vir uma proposta, né, de uma empresa que inclusive estava na lista dos nossos possíveis compradores, mas ainda não era o momento de vender. A proposta, as conversas não foram tão bem, a gente estava um pouco de desalinhamento de cultura, né, com a cultura dessa outra empresa. Mas ali eu senti que, cara, o movimento ia começar, Marcelo. Então, chamei meu advogado, chamei meu contador e falei, cara, vamos organizar toda a casa para o M&A. Eu sinto que a gente vai fazer de tudo para não vender a empresa, mas se surgir uma boa proposta, eu quero estar preparado para isso. Tá? Então, ali a gente começou a organizar toda a nossa parte contábil, toda a nossa parte jurídica para passar, né, por um processo de M&A. Fomos organizando as coisas aos poucos, demoramos aí quase um ano para deixar tudo organizadinho, tudo redondinho, né, tanto a parte contábil quanto a jurídica, tanto da empresa quanto dos sócios e tudo que a gente precisava. E continuamos o nosso trabalho, cara. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar sendo visível, vamos continuar tendo cada vez mais clientes, fazendo os clientes venderem mais e por aí vai. E aí 2021 começou, o ano continuou, cara, começou bem acelerado, foi um bom primeiro semestre que a gente teve no ano passado, né? Todo o mercado em si, e começa na prática também. Quando foi em março, a gente foi abordado de novo pela mesma empresa lá do ano anterior, e aí a gente já sentiu que realmente a gente ia ter um interesse mais significativo. Passou um mês, cara, surgiu uma outra empresa, e depois surgiu uma outra empresa, depois surgiu uma outra empresa, a gente estava conversando com 4 empresas sobre M&A do nada, e assim... Isso é bom, né, Bruno? Porque isso é muito bom. Tem quatro pessoas buscando a mesma noiva, né? Exato. 4 pessoas buscando a mesma noiva, essa noiva fica valorizada. Né? Exato. É o sonho de todo empreendedor. Eu te falo assim, o M&A do e-commerce na prática, assim, a via de regra foi o M&A mais fácil que eu já fiz, mas ao mesmo tempo foi o mais complexo que eu já fiz. Porque, cara, eu precisei tomar decisões muito difíceis, né? Então, você vai, cara, conversando né, com esses players, né, e tal, você assina, né, um documento que o mercado chama de NDA, que é uma carta de intenções, onde você divulga números, a outra parte divulga números, todo mundo assina uma confidencialidade de que esses números não podem vazar. São 2 documentos, né, Bruno? Tem o NDA, que em inglês é No Disclosure Agreement, que é acordo de confidencialidade, ou seja, tudo que está escrito ali você não pode falar para ninguém. Isso. Tudo que for discutido, tudo que for você não falado pode falar naquela negociação. Isso, então se você falar alguma coisa para fora, você paga multa, né? E aí tem um outro que chama Memorando de Intenções, que é MOU, né? Sim. Esse já é num estágio mais avançado, mas aí, Marcelo, pegando o teu gancho aí, já fica uma super dica, cara. Se chegar algum player um dia, alguma pessoa que está dizendo interesse na tua empresa e começar a pedir dados para você, rapidamente você vai falar, cara, sim, tenho esses dados, vamos assinar um NDA, vamos assinar uma carta de confidencialidade para eu poder te dar acesso a esses dados, e aí sim você vai redigir um documento, um NDA, com as informações lá da sua empresa, da empresa que está interessada, as partes envolvidas e as cláusulas lá do que pode ser compartilhado, o que não pode, e prevendo uma multa também, caso exista um vazamento comprovado. E, galera, olha só, vazamentos existem, tá? Existem. Então, tem que tomar cuidado. O NDA ele é importante para poder você afastar os curiosos e deixar só realmente as pessoas que estão interessadas em conversar com você sobre um assunto mais sério. E aí, com base nisso, você começa a divulgar dados, né?
dados mais concretos, né? Você consegue ficar bem mais aberto em relação à divulgação de dados. E esses dados eles são importantes para que a empresa comece a entender o que é de fato o seu negócio, qual momento você está, quais são os números, quais são as projeções, o que já aconteceu no passado, o que está previsto para o futuro. E essas informações elas são imprescindíveis para que essa empresa consiga realmente entender se o negócio está alinhado com o que ela está procurando e também ela ter uma ideia de como é que ela vai chegar num valuation para fazer uma proposta. Tá? Então, sem esses dados, é praticamente impossível você conseguir evoluir para um memorando de entendimentos, que foi o que o Marcelo Germano falou. Né? Você, então, cara, divulgou os dados, a empresa está interessada, cara, beleza, vamos fazer uma proposta para vocês, vamos assinar aqui um memorando de entendimentos. Nesse memorando de entendimentos, geralmente vai constar já os critérios, né, dessa proposta, os valores, onde é que isso pode chegar, onde é que isso não pode chegar, um prazo para a conclusão. O memorando de entendimentos ele ainda não é o fechamento do deal, não é o fechamento do negócio, mas ele é o início do fechamento. Com o memorando de entendimentos assinado, e existem alguns casos que não existe o memorando de entendimentos, tá? E vai existir um outro documento, que é basicamente um term sheet, uma carta de intenções, né, que tem objetivos diferentes do memorando de entendimentos, tá? O term sheet ele é um documento mais interno, é um documento mais confidencial. O memorando de entendimento já é um documento mais público. De vez em quando você vai ver notícias, por exemplo, pegar uma notícia fictícia, tá? Fulano de tal, quer dizer, a empresa X assinou um acordo para comprar a empresa tal, portanto. Significa que essas empresas não fecharam o deal ainda, elas assinaram um memorando de entendimentos, né? E o que vai chegar, que vai definir se eles vão evoluir ou não, aí é o próximo passo, né? Depois do memorando de entendimentos ou do term sheet, a sua empresa vai passar por um processo de auditoria, conhecido no mercado como due diligence. É um processo de diligências onde vai ser feita aquela devassa que o Marcelo Germano falou nas contas e em tudo mais da tua empresa e da tua vida para ver se todos os números que você apresentou são verdade. Tanto de coisas que estão acontecendo, quanto de coisas que aconteceram e quanto de coisas que você tem expectativa que aconteçam. Esse é o papel da due diligence. Se for inclusive, né, riscos, né? Inclusive, eles vão olhar primeiro se todos os seus números são verdades, né? Uhum. Então, não adianta querer maquiar ali, mandar um cara comprar mercadoria, não dá, porque não é isso que os caras estão olhando, não é o faturamento do próximo mês que os caras estão olhando. Eles vão olhar todo o histórico e vão analisar riscos, qualquer risco. Se você, por exemplo, tem risco trabalhista, eles vão analisar seus riscos trabalhistas. Se você tem riscos tributários, eles vão olhar se você tem riscos tributários. Todos os riscos contratuais, eles vão olhar todos os contratos que a empresa tem para prever possíveis riscos, né? E esses riscos ou diminuem a percepção de valor da tua empresa ou criam um negócio que a gente chama de contenção, né? A contenção é um valor que, no valor total, fica você retido. Não recebe, fica retido, porque se esses riscos acontecerem, esse dinheiro vai ser usado para isso. Né? Quando você está num processo que é um processo um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, que você está mais confortável, porque existem outros players envolvidos, você fica mais seguro em relação ao valuation, né? Então, por mais que sejam encontrados, cara, toda empresa vai ter passivo, tá? Toda empresa vai ter riscos, né? Um negócio ele é feito de riscos, né? É feito de gerenciamento de riscos. Então, é comum que esses riscos sejam avaliados, mas não necessariamente isso impacte no teu faturamento, né? Mas isso impacte no valor que você vai receber de imediato, porque vai ter uma contingência lá, vai ter um valor que vai ficar contingenciado até que esses passivos prescrevam, né? Então, isso é muito comum também de acontecer. Agora, o que eu falei para vocês que foi muito, mas muito, muito, muito difícil, não foi necessariamente aceitar uma proposta, mas foi rejeitar as outras. Porque quando você assina um term sheet ou um memorando de entendimentos, cara, não existe nenhuma certeza de que essa negociação vai ser fechada no final da due diligence. E antes de avançar, você precisa recusar as outras propostas, porque no memorando de entendimentos ou no term sheet tem cláusulas de que você não pode estar negociando nem conversar com outros
players, né? Ou seja, durante aquele processo onde vai ser feita a auditoria, você tem que dar exclusividade para esse player que está negociando com você. E isso porque quem paga essa auditoria geralmente é quem está comprando, né? Então, se é se é um M&A de tamanho relativo, ele vai contratar uma das maiores empresas de auditoria do mundo para poder te auditar, né? Existem 4, basicamente, né? Ernst Young, tem a Deloitte, tem tem outras, galera, tem 4, basicamente. KPMG não faz auditoria, faz auditoria também, né? Faz também, é uma das 4. Tem outras que eu esqueci o nome. Mas são 4 empresas grandes, mas no nosso caso foi uma dessas que fez a nossa auditoria. E essas auditorias são processos bem caros. Então, para o cara não ter a certeza de que você não vai, cara, fazer auditoria e acabar fechando com outro, né? Então, é resguardado esse período aí. E aí, esse período, Marcelo, é o período onde o empreendedor que está no M&A, cara, passa pela a maior ansiedade que ele já teve na vida, né? E é um período onde os dias são muito mais longos e as noites são muito mais longas. Ou mais curtas, né? Em termos de noite de sono, né? De tempo de sono é onde a gente dorme menos. Exato, quando dorme, né? E é um período super complexo, cara. Você tem que estar muito preparado mentalmente para poder suportar. Eu já vi, cara, muitos amigos entrarem em um processo, cara, nada agradável durante esse período. E isso pode levar, cara, assim, o processo mais longo desses 6 que eu participei nos últimos anos durou 11 meses. 11 meses. Não foi do e-commerce na prática, graças a Deus, mas o mais longo durou 11 meses e, cara, é tempo pra caramba. E, assim, no meio desse processo, a bola não pode parar de quicar, não, tá? O negócio tem que continuar girando numa boa e tem que continuar atendendo às expectativas que estavam lá projetadas nos números que você mostrou. E aí a atenção está dividida, né? Eu ia falar um pouco sobre isso, né? Eu ia falar um pouco sobre isso. Eu tenho um amigo, inclusive, ele vai gravar um podcast com a gente também para falar desse tema. A empresa dele foi vendida no passado numa transação que gerou um valuation de 150 milhões de reais. Né? E aí ele vai vir também falar um pouquinho aqui. No caso dele, essa informação é pública, né? Então, no teu caso, enfim, você tem lá a confidencialidade do acordo, mas no caso dele, essa informação ela se tornou pública, então a gente pode falar. E ele conta um pouco desse drama, né? De toda a proposta, da contenção. Primeiro vem a proposta, aí você tem que assimilar se aceita ou se não aceita. Então, até você olhar e falar, cara, beleza, aceito. Aí depois que você aceita, vem a contenção. A contenção é um outro soco. Vai falar. Sim. E tem casos, Marcelo, que a contenção inviabiliza o negócio, tá? Isso, tem muitos casos. Já vi casos que a contenção inviabiliza o negócio. Só para a galera que está entendendo, a gente entender o contexto. Digamos que você está vendendo a tua empresa e você negociou que você vai receber de imediato 5 milhões de reais. Tá? Só que aí foi feito todo um estudo durante a auditoria e entendeu que você tem um passivo de 6 milhões. Ou seja, você não tem nada para receber imediatamente. Então, ou seja, toda aquela vantagem que você teria, você acaba não tendo, então acaba inviabilizando o negócio, e isso acontece com frequência também. E isso pode acontecer por diversos fatores, né? Muito funcionário que é funcionário, aí você contrata como PJ e não registra como CLT, isso envolve risco. A empresa tem um contrato social, 5 contratos no Simples, para pagar menos imposto. Todas essas artimanhas que as pequenas e médias empresas usam, né, num momento de venda, faz com que a empresa tenha muito, muito menos valor. No curto prazo, o cara tem 3 CNPJs no Simples, ele paga menos imposto, ele põe mais dinheiro no bolso. No longo prazo, essa empresa não tem valor, porque as contenções dadas, essas artimanhas, vão fazer com que essa empresa não possa, inviabilize o negócio, ela não possa ser vendida. Exato. E, Marcelo, vou te falar ainda uma coisa que ainda piora ainda mais a situação, tá? No caso da contingência, da contenção que você está falando aí, a auditoria projeta o pior cenário. Então, ou seja, não é o imposto que você deixou de pagar, é o imposto que você deixou de pagar mais a multa. Então, assim, e a multa na Receita Federal, todos sabem que ela 200%. gira em torno de 100%, gira em torno de 100%, podendo chegar a 200 mais juros, né? Então, a contingência geralmente ela leva em consideração o pior
cenário. Pode não acontecer nada e gradativamente você receber esse dinheiro, mas pode acontecer. Sim. Se acontecer, você não recebe. Exato. Ô, Bruno, Então, e pode fala, continuar, vai João. lá. Não, vai lá, vai lá. Não, Vai lá, fecha João. não, eu ia perguntar agora, Não. voltando um pouco mais para o próximo passo, né, desse processo, e aí você entra nesse período de diligência, e às vezes você, como no seu caso, faz uma fusão e acaba trazendo boa parte da tua operação para ingressar em outra operação. Como é que funciona esses próximos passos? Qual que é a relação cultura versus produtividade? Qual que é a relação de, nossa, minha empresa saiu de um lugar, foi para o outro, agora com mais pessoas. Como é que foi essa primeira experiência? São 4 meses aí nisso. Como é que lidou todo esse processo? Ou está Tá, lidando? boa pergunta, ô João. Eu vou acrescentar uma coisa na pergunta do João, né? E tem um outro fator. Depois eu queria dar um passo para trás, depois que a gente responder isso, tá? Tá. Tem um outro fator que é assim, eu como empreendedor, dono do negócio, numa fusão, que foi o que aconteceu com você, na verdade foi uma aquisição, né? Você tem um Sim. período ali que você tem que ficar na empresa e você deixa de ser, vamos dizer assim, você não deixa de ser empreendedor, né? Porque você continua Sim. sendo um empreendedor, mas literalmente você deixa de ser o dono da empresa e passa a ter um chefe, né? Que para a gente isso muitas vezes é um assunto conflituoso. Então, acrescentando no que o João falou, eu queria entender também esse negócio. Não é que você deixou de ser Boa. empreendedor, você continua sendo empreendedor, porque empreendedor está na essência, né? Exato. Você nunca vai deixar de ser empreendedor, mas você passou a deixar de ser o dono, né, para ser um empregado, mesmo na condição de empregado, você continua sendo um empreendedor, mas você passa a ter um chefe, e aí como que esse convívio aí? Perfeito. Ótimas perguntas, assim. Boa parte disso, cara, e aí fica, cara, uma outra super dica para o empreendedor, tá? Boa parte disso você vai negociar durante a parte de proposta e durante a diligência, tá? Ou seja, o como vai ser depois, né, que é o que a gente chama de... existe um processo que a gente chama de integração, né, para fazer isso. Isso vai sendo construído ao longo do processo de diligência, né, em paralelo, né, o processo de... Tem nada a ver com a diligência. A gente aproveita esse tempo para construir o como vai ser essa integração. No como vai ser, você vai resolvendo essas arestas, você vai aparando essas coisas, né, cara? O que vai acontecer? Né, como é que vai ser a relação do meu negócio com esse novo negócio? Eu vou ser incorporado? Eu vou ser uma unidade de negócio independente? Se eu for incorporado, eu vou responder para quem? Né? Eu, como sócio, posso sair do negócio? Se posso, quando? Se não posso, o que eu vou ter de benefício para ficar? Então, são coisas que você vai construindo, né? Não adianta você jogar todas essas perguntas para depois de assinado o contrato, que, cara, você perdeu todos os teus poderes de negociação, né? Então, tudo que você tiver para negociar, negocie durante o processo de integração antes de assinar. Porque você vai ter todo o teu poder de barganha do teu lado ali. Depois que você assina, fala, galera, pô, assinei aqui, agora é o seguinte, cara, queria aumentar o meu salário. Pô, a empresa tem todo o poder de dizer, não, você não vai aumentar o seu salário. Você trabalhou até hoje com esse salário, então é com esse salário que você continuará, exceto se você gerar mais resultado, você poderá ganhar mais. Inclusive, assim, né, como dono da empresa, você pode simplesmente chegar num mês e falar, esse mês aqui eu vou distribuir um lucro X. Sim, porque ao meu bel prazer eu resolvo distribuir são as coisas irracionais Essas coisas somem. do manda quem pode, né, Marcelo? Você pode, por exemplo, chegar, cara, quer saber, cara? Eu estou precisando curtir a vida, meu Prolabore a partir do mês que vem é 500 mil por mês. Você pode, se é sustentável ou não é outra história, mas você pode fazer isso. Mas depois do mês você não pode mais, né? O negócio não é mais seu. Então tudo isso tem que ser negociado antes, tá? Eu passei assim por processos diferentes. No caso do e-commerce na prática, a gente entendeu... Por que a gente entendeu que o M&A era legal? Porque a gente entendia que a gente estava indo para um lugar e a gente conheceu um player que estava indo para o mesmo lugar. Só que ele estava indo para o mesmo lugar num ônibus muito mais equipado que o nosso, com muito mais recursos que o nosso, muito maior que o nosso. Então, o que a gente fez foi acoplar o nosso carro no ônibus da Nuvem Shop para a gente ir junto mais rápido. Então, assim, vamos continuar. O que foi acordado é vamos continuar trabalhando no negócio, né? Vamos continuar fazendo a coisa acontecer, porque não chegamos ainda no destino final. Nem nós, nem o e-commerce, nem a Nuvem Shop.
A gente tem novos objetivos. Bruno, o nosso objetivo nuvem é esse, é isso que a gente quer, é isso que a gente acredita, cara, é isso que a gente vê para o futuro, é assim que a gente vai mudar o mundo, é assim que a gente vai mudar esse mercado, você quer vir junto? Cara, sim, vamos juntos. Então, vamos fazer isso acontecer. Beleza, então esse foi o acordado. Em um outro negócio que eu estava no board, negócio relevante também, né, que foi vendido também por um valor confidencial, que a gente não pode revelar, os fundadores não estavam mais no negócio. Né? Já tinha sido feita toda uma governança corporativa, tinha CEO contratado, tinha diretores contratados, nenhum dos fundadores estava mais operando no negócio, por isso tinha um board, né, para poder ajudar o CEO e os diretores a tomarem decisão, e o acordado é que, cara, fechou o deal, os sócios estão fora, não precisam mais reportar, não precisam responder mais nada, eles têm 30 dias para responder pergunta, depois não precisam fazer mais nada. Então, assim, também existe essa possibilidade, só que por causa disso, o valuation ali foi mais espremido, poderia ter conseguido um múltiplo mais alto se os fundadores estivessem atuando ainda no negócio. Então, tudo isso vai pesar, João, na negociação, tá? Tudo isso vai pesar, mas tem que ser acordado antes, porque se for para depois, dá problema. Eu já vi muito fundador, muito empreendedor vender a empresa ou até mesmo captar o investimento de um fundo e depois ficar reclamando do cara que comprou ou do fundo porque não acordou as coisas antes. Então, tudo isso tem que ser feito antes. Isso. Eu tenho um amigo que vendeu a empresa e é lógico que a leitura dele é essa, eu concordo com a leitura dele, mas a gente sabe que toda briga sempre tem dois lados, né? Mas eu não conheço outro lado, eu conheço o lado dele, mas essa outra empresa que comprou, ela não tem uma fama boa no mercado, né? E a fama, a reputação é um negócio importante. E olha o que aconteceu com ele. Ele comprou a empresa e aí talvez não ficou claro essas coisas para ele. Então ele vendeu, recebeu um valor na empresa, recebeu um valor e ficou um valor, recebeu 1/3 do valor que foi avaliado a empresa, né? E esse 2/3 ele ia receber mediante uma entrega de resultado em um período de 2 anos. O famoso earn-out. O earn-out. Então, ó, você recebe tanto agora e quando você sair, se você entregar um resultado X, você vai receber a diferença. Aí, só que o que aconteceu com ele? A empresa que comprou falou, o financeiro é nosso. Sim. Então, eu vou colocar o diretor financeiro, né, ou o CFO, o nome que quiser dar. Tá? E aí colocou. E não estava negociado algumas cláusulas. Aí o que aconteceu? Né? Pelo que ele fazia, em determinados momentos, ele precisava agir rápido para fazer rápidas contratações para poder entregar. Então, era o mercado dele, funcionava desse jeito. E aí essa empresa colocou o CEO, e aí quando o CFO, o diretor financeiro, quando esses negócios aconteciam, o diretor financeiro falava, você não pode contratar assim, você não pode contratar rápido. Para contratar, você tem que passar por um processo de homologação, o fornecedor ele tem que provar A, B, C, D, E, F, G, H, depois disso a gente faz uma licitação, depois da licitação a gente aprova quem você contrata e quem você não contrata. E isso inviabilizava a entrega de resultado. Isso inviabilizava completamente. Inviabilizava completamente a entrega de resultado. E aí o que aconteceu? O resultado não aparecia. E aí ele, no final do dia, ele não recebeu o valor pelo qual a empresa foi vendida. Né? Então, é bem isso que você está falando. Então, muitas vezes, a pessoa que compra fala, eu vou cuidar do financeiro. Só que aí você tem que negociar qual que é a autonomia, né? Sim. Tá, legal, você vai cuidar do financeiro, mas eu tenho autonomia? Você vai cuidar do financeiro só para ver se a gente não está roubando, não está desviando esse negócio? Sim. Ou você vai mandar no financeiro e eu não posso fazer nada? Isso é bem comum, tá, Marcelo? Tem que ser feito antes, senão dá problema mesmo, tá? Quando você faz uma venda, você vende a empresa, financeiro e RH não é mais teu. Esquece. Tá? Financeiro e RH não vai ser mais teu. O RH, em alguns casos, pode até ficar com você, mas DP, departamento pessoal, não vai ser mais seu. Em alguns casos, nem a parte administrativa mais vai ficar contigo. Eu considero isso muito bom para o empreendedor, porque essas coisas são coisas que, cara, não influenciam no nosso crescimento, né? No core business, que é o central do negócio, e que acabam sendo distrações aqui também. Só que, cara, se você faz um modelo de venda que envolve, né, uma liquidez inicial e um earn-out, o earn-out é um valor que está acordado você receber depois de um determinado tempo se você atingir uma meta, né? Você precisa já definir como é que esse earn-out vai acontecer. Cara, beleza, temos um earn-out em 2 anos, tranquilo. Eu quero garantido aqui que eu não posso ser removido do negócio, a não ser que eu queira sair.
eu quero que a gente já valide, homologue o budget, porque no processo de diligência eu precisei apresentar para vocês uma previsão de budget para os próximos anos, então vamos já homologar esse budget e vamos definir o meu nível de autonomia. É isso. Ah, pô, não dá para a gente fazer isso. Ah, então beleza, então vamos eliminar o earnout e vamos aumentar a liquidez inicial para poder garantir o valuation que a gente está acordando agora no início. Então são essas coisas. Agora, um ponto assim central para ver se vai dar problema ou não é cultura. A gente sempre fala em valuation, a gente sempre fala em M&A, cara. Se você vai trabalhar no negócio, se você vai continuar no negócio, cara, a cultura da tua empresa tem que estar alinhada com a cultura da empresa que vai comprar você. Porque senão, meu amigo, vai dar problema. É como se você tivesse, a tua empresa fosse o plug de uma tomada e o que está na parede é outro. Não vai encaixar, cara. Vai dar problema e se você forçar, vai sair faísca que vai pegar fogo. Né? Não dá. Então a cultura precisa estar muito bem alinhada. Ah, não, pô, em 30 dias eu vou sair do negócio, não tenho mais nada para receber. Então, beleza, deixa a cultura de lado. Né? Se o teu negócio é vender e fazer liquidez inicial, maravilha. Mas no caso do M&A que eu falei que os sócios não estavam mais no negócio, tinha um desalinhamento cultural muito claro. Né? A empresa que comprou é uma empresa de capital aberto, é uma empresa, cara, com uma cultura super antiga, com uma gestão muito mais antiga, nada moderna, está tentando se modernizar, mas claramente está tendo desafios para isso, o que é normal. E aí, mas, cara, os caras fizeram o que eles estavam pretendendo, eles já não estavam mais no business, né? Então, trabalharam 2 anos para chegar nesse M&A, acordaram ali, pô, estamos sendo penalizados pelo múltiplo, porque a gente não está no negócio, mas tá justo, o valor está legal, vamos em frente. A liquidez é imediata. A liquidez é imediata, é isso aí. Se eu não me engano, lá, no caso lá, ficou 5% de contingência para os próximos 5 anos, 1% por ano, mas independente de resultado. Então, ou seja, tudo já está acordado inicialmente, né? E a liquidez literalmente o dinheiro chegou agora, né, comandante? Liquidez é grana no bolso. Exatamente. A liquidez, quando a gente fala liquidez, é contrato assinado e grana na conta. Isso é liquidez. E como é que foi essa sensação, Bruno, de ficar atualizando ali o banco para finalizar a tua transação? O que tu sentiu na hora quando mudou o múltiplo lá na tua conta bancária? Cara, foi um dia curioso. Foi um dia curioso e muito diferente, né? Não é uma surpresa, porque a data é acordada, né? A data é feita em comum acordo. E o processo não é tão curto, o processo é longo, né? Não acontece assim, então é uma data em comum acordo. Mas, cara, foi um dia especial, assim. Não dá para descrever o que a gente sente. São muitas emoções, mas é uma sensação de dever cumprido. Muito legal. No nosso caso, né, a gente fez todo o processo e o acordado é a gente continuar no negócio, porque eu falei, a gente tem novos objetivos. A gente acredita que tem muita coisa para a gente fazer ainda no e-commerce. E junto com a Nuvem Shop, a gente vai fazer muita coisa para o Brasil e para a América Latina como um todo. Né, e agora seguimos aí na missão de fazer um IPO. Breve eu volto aqui para gravar um podcast sobre IPO, quando a gente abriu o nosso capital lá no Nasdaq. Eu tenho um amigo que ele fala assim, né? Uma das coisas difíceis que ele teve é o seguinte, ele falou que no negócio dele, ele tinha um sonho, né? Ele tinha uma visão de onde ele queria chegar com o negócio. E uma das coisas que foi difícil para ele é acreditar mais no sonho de outra pessoa do que no dele. Né? Isso é difícil. E isso é difícil, né? Porque você tem que olhar e falar, cara, esse cara aqui, ó, o sonho dele ele é maior que o meu e ele está muito mais capacitado para fazer o que eu quero fazer. O meu sonho se encaixa no dele, mas eu tenho que acreditar mais no sonho dele do que no meu. Ele falou que isso foi Marcelo, sabe o que eu percebi, cara? Desde de 2020, quando a gente começou a conversar, acho que assim, o empreendedor que está realmente interessado no processo de M&A, está interessado em vender a empresa, ele tem que se livrar do ego. Cara, você tem que deixar o teu ego de lado totalmente, porque, cara, você tem que acreditar num novo desafio e comprar o desafio dessa pessoa, né? Seja uma startup, como é o caso da Nuvem, né? Que ainda é uma startup, ou uma companhia de capital aberto. A gente tinha 2 propostas de companhias de capital aberto, né? Então, conceitos completamente diferentes, né? Depois, cara, a gente pode evoluir mais nesses assuntos. Por que optar por uma startup e não por companhias de capital aberto muito mais sólidas
cara, que estão na bolsa, cara, tem seus motivos. O lance tem a ver com o sonho, tem a ver com cultura, tem a ver com para onde a gente está indo. É isso. E tem muito mais coisa para a gente fazer. Que legal, que legal. Ô, Bruno, eu falei que eu queria dar dois passos para trás. Durante esse processo que você começou, né, no dia a dia da operação, você como CEO, você tinha muitas atribuições. Quando Sim. você começa a conversar com o mercado, é difícil você manter as suas atribuições de execução do negócio e conversar com o mercado, porque conversar com o mercado é trabalho de tempo integral. Você está conversando com o mercado, você está cuidando da due diligence, você está preparando a tua empresa em termos de olhar toda a parte de contabilidade, tirar todos os problemas, ajustar os processos, rever todos os contratos que você fez com os diversos fornecedores ao longo do caminho, rever todos os contratos que estão em andamento, né? Enfim, tem o contrato social da empresa, você tem que ajustar o contrato social. Eu não sei se você era uma Eireli ou não no teu contrato social. No meu caso, limitado. Aí você tem que preparar o acordo de acionista no teu contrato, enfim, tem muita preparação e muita conversa. Essas conversas são estressantes, não sei o quê. Só que enquanto você faz isso, ou você toca o seu negócio, ou você faz isso. Mas eu sei que nesse processo você colocou alguém, um CEO, né, alguém para te ajudar no tocar, fazer o dia a dia do negócio. Como que foi isso? Porque já é difícil você tocar uma empresa no dia a dia, né? E você tocar a empresa no dia a dia e fazer isso, porque, por exemplo, hoje no EAG, eu estou de olho no mercado. No dia a dia, quem está tocando a operação no dia a dia é o Rogério, e eu estou de olho no mercado. Apesar de os treinamentos do EAG sou eu que faço, apesar do podcast ser eu que faço, apesar de eu ser o produtor de conteúdo, né, o Rogério, ele toca a empresa e eu estou conversando com o mercado, estou olhando para o mercado. Como que foi essa transição para você? No meu caso, assim, eu já era muito mais CEO do que produtor de conteúdo desde 2020. Então, a minha função estava muito mais atrelada à função de um executivo do que de um produtor de conteúdo. E uma das atribuições do CEO da empresa é cuidar de M&As, né? Então, todo o processo de M&A foi eu que tratei diretamente, né, com os players e cuidei ali de montar uma equipe muito boa para poder me auxiliar. Então, um jurídico muito forte, isso foi importante para a gente ter agilidade nas demandas jurídicas que a gente recebia, porque, assim, no processo de diligência, cara, você vai receber, tipo, 300 demandas. Fala, cara, aqui precisamos dessas demandas, está aqui o questionário, tem 300 demandas ali dentro. Quanto mais tempo, e aí nesses casos, a bola vai estar com você. Se você demorar 2 meses para devolver a bola para os caras, o teu processo de M&A vai se arrastar por meses e meses. Então, quanto e às mais vezes morrem, você... né? E às vezes morrem. Exato, tem o timing. Você não pode perder o timing, né? Então, assim, ressalva que tem a ver com o que eu já falei lá atrás. Quanto mais tempo durar o seu processo de M&A, de diligência, pior, tá? Porque você não pode estar negociando com outros players e também não existe nenhuma garantia que você vai fechar o deal lá na frente. Então, quando você chega lá na frente, pode ser que você não feche. E a empresa vai que falar queria com fechar players, com você já comprou outra ou perdeu não, interesse. cara, não estamos mais interessados, estamos olhando para outra coisa, começou uma guerra. Porra, enfim, o mundo continua girando, né? Então, você precisa ser ágil. Então, monta um jurídico muito forte, um departamento contábil muito forte. Esses caras vão ser muito exigidos. Muito, mas muito exigidos, tá? Contador e advogado, amigo, você vai ter que ficar ali com a coleira no pescoço deles e puxando o tempo inteiro, porque eles vão tentar espanar várias vezes, porque eles não vão aguentar a demanda, mas você não vai poder deixar eles espanarem, não. Aí eles vão ter que entregar tudo que foi pedido, e às vezes são pedidos coisas absurdas e inúteis, mas eles pedem, tá? Visões de relatórios, cara, financeiros. Então, assim, teu time, a parte de operações do teu time, quem emite os relatórios, faz as projeções, cara, também vai ser muito exigida, tá? Trabalho incansável dessa galera. Agora, no nosso caso, o Marcelo, como a gente tinha 4 players em conversa, eu optei por não conversar diretamente com os players no primeiro momento, né? Eu comecei a conversar com os players e tal, conversei com um, conversei com o outro, só que eu senti que quando eles estão falando com o empreendedor, eles são mais duros, né? Eles entendem que o empreendedor é o lado fraco. Você tinha um advisor?
aí eu contratei um advisor. A gente Aí eu contratou um advisor também. Aí eu contratei uma assessoria de M&A, um advisor, para poder desembolar o meio de campo e colocar porradeiro do lado de porradeiro. Cara, você quer bater na gente para baixar nosso valuation? Tá aqui. Fala com esse cara aqui agora. E aí os caras são agressivos também, porque eles estão acostumados. E quando a porradaria acaba e tá todo mundo soft, aí eu entro no jogo. Entendeu? Aí eu entro no jogo e a gente fala de negócio de verdade e olha olho no olho e avança. O bom Então, de foi você o que eu ter, fiz. o bom de você ter um advisor, né, é porque você deixa a inocência de lado. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um negócio que a gente não conhece, a gente é muito inocente. Sim. O que é um sim. advisor, Marcelo? Oi? Advisor é a tradução da palavra, né? O advisor é aquela pessoa que dá conselhos, é um conselheiro na tradução. Mas não é exatamente isso. É uma pessoa que ela tem muita experiência nisso daí e ela vai negociar, né, o teu interesse junto com o interesse de quem está querendo Exato. comprar. Né? Sim, Então ela e eles negocia têm experiência em cálculos de valuation, eles têm experiência na elaboração dos relatórios que geralmente são padronizados, então eles encurtam muito o caminho. Para a galera, vou procurar aí um advisor, talvez você não encontre, né, um conselheiro. O mercado conhece isso como boutique de M&A. É isso, boutique de M&A você vai encontrar. Tá? E aí tenta encontrar uma que já tenha feito M&As do teu segmento, que aí você vai conseguir falar mais fácil com eles. Então, é isso. E aí, essas empresas geralmente cobram um valor fixo, um FII, e cobram também um percentual. E um percentual sobre a transação, tá? Esse percentual gira em torno de quanto? Aí vai na tua capacidade de negociar. Eu não posso falar o meu percentual, mas eu não aceitei. Posso falar que eu não aceitei o percentual que me foi proposto. Negociei, eles baixaram, não aceitei, negociei, e a gente chegou num valor bem razoável, que gira ali próximo de 1%. Não posso falar exatamente, próximo de 1%, um pouquinho mais. O que me falaram é o seguinte, que você tem um percentual no mercado que vai girar, dependendo do valor da transação, né? Dependendo do valor da transação. O mercado gira entre 1 e 4. Também dependendo da atuação do advisor, né? Que transações acima de determinado valor, transações acima de 100 milhões de reais, dependendo do advisor que você vai pegar, ela vai girar em até 3%. Né? É de 1 a 4%. Geralmente o contrato padrão transações vem 4%. abaixo disso, vem um valor um pouco acima disso daí. No nosso caso, a gente conseguiu negociar a menor taxa possível, tá? Ficou próximo de 1%. Eu vou explicar por quê. Porque o papel da boutique de M&A também é buscar interessados. Tá? Isso também faz parte do papel deles. E aí eu falei, cara, já estou conversando com 2. Se o que a gente fechar lá na frente for um desses 2, eu quero pagar metade. Porque eu já busquei, eu fiz o trabalho de trazer os caras. Aí eles, vamos topar, mas a gente vai buscar outros. Beleza. Se a gente fechar com outros, a gente paga esse valor. Se a gente fechar com uns que eu já conversei, vou pagar só metade. E aí foi isso que foi acordado. Beleza. Show. Interessante. Bruno, cara, é tanto conteúdo, esse assunto é tão vasto que dá para a gente fazer umas 6 horas de podcast só para falar disso, a gente vai fazer Marcelo? bastante podcast. Tá? A gente vai fazer mais 2 podcasts, um com um cliente do EAG, que fez um processo, e outro com esse meu amigo aí, de uma transação, num valuation de 150 milhões de reais. Eu acho que é assunto interessante, até para mim, né? Eu fico até tendencioso, porque o Bruno está falando aqui, para mim está sendo meio que uma mentoria, porque, enfim, a gente está olhando para isso, né? Sim, dentro do legal. processo que a gente está olhando para isso, então, para mim, vira também meio que uma mentoria. Só voltando ali na pergunta que eu tinha feito, né? Então, no dia a dia, você, antes de começar o processo de M&A, você tem uma atuação como CEO, com funções operacionais, enfim, que acabam envolvendo o negócio. Quando você entra nesse processo, é difícil você dar conta disso tudo. Como você estruturou a tua empresa, né? Quem você trouxe para o jogo para você poder estruturar isso e conseguir dar foco, né? Porque eu acho que, né, às vezes o cara ele vai ficar tanto focado no negócio do M&A que o negócio degringola, né? Igual você falou, cara. A tua empresa tem que continuar performando igual performava, enquanto você cuida dessas coisas que antes você não cuidava. Né? O meu caso, assim, quem eu trouxe? Ninguém. Né? Eu trouxe a boutique de M&A, que basicamente não trabalhava ligado ao time, trabalhava exclusivamente no M&A, e o advogado e o contador, a gente já
estava trabalhando juntos desde lá de 2020, quando a gente começou a organizar as coisas, né? Agora, internamente, eu fui muito claro com os meus diretores. Eu falei, galera, olha só, segundo semestre, estou 100% focado no processo de M&A. E eu vou concluir esse processo até o final do ano. Tá? Assim, essa é a minha meta. Toquem o business. É isso, toquem o business. Eu estou focado no processo de M&A e a gente vai concluir isso até o final do ano. Aqui no E-Commerce na Prática, a gente tinha, né? Era eu e mais 3 sócios, né? Eu sou o único fundador, os outros sócios vieram com o passar do tempo, com vesting, né? Com cláusulas de Programa de ganho partnership, programa de né? partnership, e além Mas dos esses sócios, eles vieram na intenção de você formar a diretoria para focar em M&A ou foi Não, casualidades? já eram diretores e sócios antes. Tá. Nenhuma relação com o M&A. Uhum. E a gente tinha mais 3 diretorias, né? Então, no total, comigo eram 7 diretores na empresa. E, basicamente, cara, continuei participando da operação, continuei executando as minhas demandas, gravando o que eu precisava gravar, produzindo o que eu precisava produzir, mas se eu tivesse que, em algum momento, escolher onde é que vai estar o meu foco, principalmente quando a bola estava do nosso lado, né? O meu foco ia para o M&A e isso estava muito claro para todo mundo. E Bruno, qual é o teu sentimento hoje, né? Como é que você se sente hoje, depois que você agregou o sonho de outra empresa, que no caso foi a Nuvem Shopping, que hoje você é VP aí dentro, que hoje você tem uma função para entregar? Qual que é o teu sentimento hoje? Eu sei que a gente falou um pouquinho do sentimento quando caiu um pouco do dinheiro na conta, mas agora, qual que é o teu sentimento? Quais são os teus grandes planos? Enfim. João, eu queria completar a tua pergunta. Qual a tua função hoje? Isso, né? pode E ser aí também. complementa com o João. Hoje continuo como CEO do E-Commerce na Prática. O E-Commerce na Prática é uma unidade de negócio independente dentro da Nuvem Shop. Esse é o nosso papel em 2022. Tá? Pode ser que a gente mude a partir do ano que vem. Tá? O nosso objetivo agora, ele tem interseções com os objetivos da Nuvem Shop. Então, a gente está precisando, né, adaptar parte do nosso conteúdo, adaptar parte das coisas que a gente faz para poder não só aumentar o faturamento do e-commerce na prática, mas também gerar novos lojistas para a Nuvem Shop. Isso está muito claro para a gente. Né? Continuo tocando esse negócio de forma independente, tenho full autonomy para poder executar o meu budget, né? Que é o que eu falei para vocês, o budget já estava, né, negociado, pré-definido lá atrás. E, em paralelo, sou vice-presidente de educação da Nuvem Shop. Aí é uma nova função, onde a gente está construindo uma vice-presidência, né, com 2 objetivos, na verdade: capacitação interna de um time que hoje já passa de 1.000 pessoas, né, que é a equipe da Nuvem, e capacitação externa, né, levando empreendedorismo e e-commerce para toda a América Latina, 600 milhões de pessoas, implementar iniciativas de como é que a gente vai levar a nossa marca para mais pessoas e transformar a vida de mais gente. Então, essas são as diretrizes. Estamos construindo um time aí dentro da vice-presidência de educação. Meu trabalho hoje é muito parecido com o que era antes, só que em alguns momentos ele é mais burocrático, que a gente precisa reportar coisas, né, para board, a gente precisa reportar coisas para a diretoria, a gente precisa reportar coisas para o financeiro, que financeiro não é mais nosso. Então, a gente tem que fazer vários reportes lá para o budget, para alinhar com o budget. Então, são coisas aí que acabam tornando o trabalho um pouco mais burocrático, mas ainda assim muito divertido. Que legal, que legal. E, comandantes, vocês que estão com a gente até agora, que estão assistindo ou escutando e não estavam com papel e caneta na mão, por favor, peguem papel e caneta e dê um play de novo nesse episódio, porque foi uma aula aqui com o Bruno, com o próprio Marcelo. Foi muito legal estar aqui com vocês dois e falar sobre esse assunto que eu particularmente gosto bastante, mas ele está muito em alta, né? Desde 2019, 2020, é um assunto que ele explodiu e aí dentro do podcast a gente falou vários motivos para isso estar acontecendo, então foi muito bacana estar com vocês hoje. E, comandantes, que estão escutando a gente e assistindo, não esqueçam, dá joinha aqui no vídeo no YouTube, segue a gente no Spotify, avalie a gente também no Spotify e, por favor, compartilhe esse episódio do Spotify, porque a gente quer que esse episódio tenha o selinho de episódio muito compartilhado, não é, Marcelo?
um desejo que a gente tem, né? Vamos ver, a gente não tem controle sobre isso, mas eu acho que a gente teve uma boa narrativa aqui, e talvez muitos empresários que estão assistindo ou que pensam em algum momento, é interessante eles entenderem o processo, né, de quem passou por isso. O EAG está trilhando esse caminho, na verdade, a gente está trilhando esse caminho, mas a gente vai fazer um processo antes desse, que é um processo de investimento, tá? É um processo de investimento, porque uma das coisas que acontece é assim, ó, o Bruno, né? Por que tem um monte de M&A? Porque, primeiro, muitas vezes você precisa ter uma consolidação do mercado, né? O mercado, ele tende a consolidar. E na consolidação, você, de repente, para atingir o teu objetivo, precisa comprar outras empresas. Sim, né? foi o que a gente fez. Isso, Nós fizemos 3 aquisições. Isso, você tem que comprar outras empresas. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer minha mentoria lá atrás, em 2013, né, eu não tinha o EAG ainda, e aí o meu mentor lá, o Michael Gerber, ele pegou e falou assim, né, sobre o meu negócio da Luma Despachante. Ele falou, quem que é o maior player do mercado? Eu falei o nome do maior player do mercado, não era eu o maior player do mercado, ainda não sou o maior player do mercado. Ele pegou e falou assim para mim, ele me perguntou, por que você não compra ele? Aí eu peguei e dei uma resposta óbvia, eu falei assim, né, cara, o cara é o maior player do mercado, eu não tenho dinheiro para comprar ele, né? Muito pelo contrário, ele que tem dinheiro para me comprar. E eu lembro que o Gerber riu, e ele riu mesmo, riu debochadamente. Eu não entendi por que ele riu debochadamente. E ainda ele falou assim, Marcelo, dinheiro nunca é um problema. Falou assim, dinheiro nunca vai ser o problema. Dinheiro nunca vai ser o real problema, né? Eu não entendi aquilo ali. E hoje eu entendo, né? Por incrível que pareça, hoje eu entendo. Por que eu falo que dinheiro nunca vai ser um problema? E por que eu entendo isso? Porque um bom projeto apresentado, um bom storytelling, uma boa narrativa, o dinheiro para comprar outras empresas, mesmo que eu, Marcelo Germano, não tenha, esse dinheiro existe. E aí a gente tem como acessar esse dinheiro para fazer, né, as aquisições devidas que a gente, enfim, pensa em fazer. Então, ele é um processo de muito aprendizado, né? Ele é um processo que gera muitas dúvidas, é um processo que exige do empreendedor que ele estude bastante sobre isso, né? Então, no nosso caso, a gente está passando por isso, a gente está entendendo o mercado, entendendo para que a gente precisa de dinheiro, entendendo onde, porque a gente vai fazer primeiro um processo de, enfim, de levantar um dinheiro, de captação de dinheiro, para depois fazer talvez um processo de comprar outras empresas, para depois fazer um processo de, quem sabe, vender a empresa ou fazer um IPO, enfim, né? É uma história muito longa, mas esse é um processo que exige bastante estudo, bastante conhecimento. Muito. Existem ter pessoas boas do lado, daí a importância de ter um bom advogado, a importância de estar alinhado com um bom contador, e o advogado ele também se torna um advisor, né? E aí, mas ele é um advisor no sentido de te proteger, de evitar riscos, né? E a importância de ter um bom advisor para você poder, enfim, né? Você vai levantar dinheiro, você joga teaser no mercado, você faz pitch da tua hipótese, né? As pessoas falam da tese, eu acho que é uma hipótese, não é uma tese. Enfim, e aí ele é um jogo que você precisa evoluir o teu nível de gestão, evoluir o teu nível de aprendizado, entender que são modelos mentais, ó, a gente toca uma empresa, então a empresa do lifestyle, aquela que garante a casa boa, o apartamento bom, o carro bom, as viagens boas, é uma mentalidade de como a gente toca o negócio. A mentalidade para você crescer um negócio, para poder fazer uma boa fusão, né, um bom M&A, uma boa venda, ou receber um bom investimento, é outra mentalidade. É um outro jeito de olhar para a empresa, é um outro jeito de dirigir a empresa. Então, ele é um processo de aprendizado longo, bem longo mesmo. Ou tem pessoas que aprendem mais rápido, né? Ou tem pessoas que já têm a mentalidade voltada para isso, tem pessoas que não. Então, por isso que a gente está fazendo esses podcasts, né? E eu acho muito interessante, porque talvez isso, né, eleve o nível das empresas brasileiras. Então, eu não sei se você chegou a montar um conselho do e-commerce na prática. Não, chegou a montar um conselho? Não. Você participava de conselhos de outras empresas que foram vendidas? De outra empresa, sim. De outras empresas, então você participou de conselhos de empresas que implantaram governança para ser vendido, sim, mas não foi o teu caso, você não implantou uma governança. No caso do EAG, a gente está implementando a governança antes, né? Enfim, existem muitas coisas ali que vão, né, além do simples
anúncio na internet que a empresa foi vendida por, enfim, dezenas ou centenas de milhões, ou de reais ou de dólar, pouco importa, né? Dinheiro pra caramba. Além do anúncio de a empresa for vendida por dezenas ou centenas de milhões de reais ou de dólar, tem muita coisa que acontece antes de isso ir para o ar, né? Sim, Enfim, sim. então Exato. eu acho que esse conteúdo aqui é muito legal, e eu vou falar o seguinte: eu tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas que venderam empresa, a gente acaba entrando nesses ecossistemas, né? Investidores, pessoas que venderam empresa, pessoas que compraram empresa, e se você gostou desse episódio, escreve aí, vai no YouTube, dá print, coloca no meu Instagram, ou me marca no Instagram, porque eu vou saber que você quer ouvir mais sobre isso. Aliás, me manda um direct no Instagram e fala: Marcelo, eu quero ouvir mais sobre isso. Se eu entender que isso realmente gera valor para você, eu vou trazer muitas pessoas para falar sobre esse assunto. No YouTube também, né? Vem aqui nos comentários do YouTube e coloca: eu quero ouvir mais sobre isso, que se tiver bastante comentários, a gente vai produzir mais conteúdo sobre esse tema, que é muito legal. Bruno, me fala aí, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Onde é que o Bruno se encontra? Onde é que ele está? Quem gostou do teu conteúdo e quiser te seguir, como é que faz? Para me encontrar, bem simples, vai no Instagram, Bruno Oliveira Oficial. Estou lá, publico conteúdo de forma recorrente, tanto no feed quanto no Stories. E para saber mais sobre comércio na prática, só procurar em qualquer mídia, a gente vai ter bastante destaque, Instagram, YouTube. E se você quer, por aqui, vender pela internet, né, quer ter acesso a uma plataforma que vai te ajudar, acessa nuvenshop.com.br, cria sua loja, começa 30 dias grátis e começa aí com todas as ferramentas que você precisa para alavancar o teu negócio na internet. Legal, E foi legal legal. você falar isso, né? Porque o que acaba acontecendo, Bruno, até para puxar aqui, eu sei que a gente está meio que estourando o tempo, mas uma coisa importante, né? Muitos empresários hoje, eles acabam, né, principalmente por conta da pandemia, surgiram uma série de plataformas, onde as pessoas entram nas plataformas, como Magalu, Mercado Livre, OLX, enfim, existem várias plataformas, né, que os empresários que vão usar o e-commerce entram para vender, e elas são muito boas, enfim, né? Tudo tem um trade-off, né? Você ganha uma coisa e paga outra, esse Sim, tipo de coisa, né? A pessoa, quando quer montar a loja própria, se ela for no Vem Shopping, ela consegue ter o conhecimento consegue. para não depender 100% ali das É, plataformas. Por exemplo, eu tenho um amigo que 80% do faturamento dele vem de uma plataforma igual ao Mercado Livre, só que o Mercado Livre leva 32% do faturamento do que é vendido lá dentro, né? E às vezes a pessoa vender na própria plataforma, você não paga os 32%, mas você acaba tendo outros custos e você precisa desenvolver algumas habilidades. O cara com o Nuvem Shop, ele consegue desenvolver essas habilidades, consegue vender, consegue gerar uma fonte de renda para não depender, né? Quando era pequeno, você falava: não ponha todos os seus ovos numa cesta exato. só, né? Então, hoje você está lá com o Mercado Livre ou com outra plataforma, ela te cobra um valor X, amanhã ela aumenta o quanto ela te cobra, depois de amanhã ela aumenta mais ainda, e todos os seus ovos estão numa única plataforma. O e-commerce na prática e o Nuvem Shopping ajuda eu a lidar com esse problema e não deixar todos os ovos numa cesta só? Com certeza, Marcelo. Assim, os marketplaces, né, é, que é a estratégia de você vender nessas grandes lojas, sem dúvida é uma boa estratégia para você vender online e escalar um negócio, mas de forma alguma você pode ficar dependente dele. Você precisa ter a tua própria estrutura, o teu próprio canal, e para você fazer isso, utilizar no Venshop é uma excelente alternativa. Lá você vai ter acesso a meio de pagamento com taxa diferenciada, logística com estrutura diferenciada, mais de 100 aplicativos para você conectar na sua loja e ter todas as funcionalidades que você precisa, e tudo que você precisar aprender para construir um e-commerce de sucesso, você vai aprender junto com o e-commerce na prática. Então, tecnologia, educação, pagamento, logística, tudo dentro do mesmo pacote para você na Nuvem Shop. Tá, eu posso dizer que se eu usar o Nuvem Shopping, eu estou construindo a minha casa em cima do meu terreno. Sim, com certeza. Porque na plataforma é boa, não estou falando mal de plataforma, pelo amor de Deus, a plataforma gera valor, mas é construir um castelo no terreno dos outros, né? Sim, sim, porque o pior, Marcelo, não é necessariamente o empreendedor estar lá vendendo muito e pagando 30%. Não é esse o pior. O pior é você estar sujeito a regras que você não tem controle, né? Então, de uma hora para outra, você comete você infringe alguma regra e essa plataforma decide te punir, decide punir a tua visibilidade, e o teu negócio que estava montado em cima disso, ele vai abaixo, você deixa de vender da noite para o dia, como é que você vai fazer?
Então, não dá para criar um negócio que seja dependente disso. Isso não faz sentido. Que legal. Então, no Vem Shopping ou no e-commerce da prática, você vai construir ali o teu castelo em cima do teu terreno, né? Então, quem tiver mais interesse, vai lá, procura o Bruno, né? E, pô, Bruno, tem cupom para alguém que quisesse hoje começar? Existe algum tipo de cupom? A gente não combinou nada disso, mas enfim. Existe sim, cara. Não necessariamente um cupom, mas eu vou dar para vocês um link especial para a galera poder acessar. E aí então a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Para quem tiver no YouTube, para quem tiver no Spotify, a gente disponibiliza no Spotify. Ou qual outra maneira para a gente fazer isso? Acho que é o melhor jeito, quem né? quiser, esse é o melhor jeito. Onde tiver a descrição, vocês colocam o link. Sim. Onde não tiver, a galera acessa lá o meu Instagram, Bruno Oliveira Oficial, lá na minha bio vai ter esse link para você acessar com 30 dias grátis, mais 50% de desconto. Boa. Valeu, Bruno. Show de bola. Show. Marcelo, Bruno, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Show. E até a próxima, né? Fui. Muito obrigado pelo convite, gente. Abraço. Tchau.